Mil cairão ao teu lado, de Suzy Hasselmund e Milan Schuch. A emocionante história de um soldado e sua família que ousaram viver a sua fé na Alemanha de Hitler. Capítulo 15. Chegam os americanos. Helene foi acordada com tiros e gritos. Com o coração aos pulos, ela ouviu os sons da manhã. Nos 6 anos de guerra, havia lutado para se manter viva, bem com as 4 crianças. Agora o fim chegara. Os russos estão aqui, pensou com horror. E não há lugar para nos escondermos no apartamento. Somente Deus pode nos ajudar agora. Deitada e paralisada pelo medo, ela ouviu o tumulto aumentar do lado de fora. Espere, não, isso não soa como os russos. Esses homens estão falando um dialeto dos fazendeiros do Alto Hessen. Por que estão em Frankfurt? Repentinamente tudo fez sentido. Ela e as crianças haviam escapado de Frankfurt para Encheronde, tarde na noite anterior. Que barulho era aquele então? Não havia notícia de que os russos estavam próximos. Agora completamente acordada, ela saiu da cama e foi descalça pelo chão rústico de madeira até a janela. A fazenda estava repleta de homens. Sua atenção se voltou para o porco coberto de lama, que estava desesperadamente tentando fugir. Vez após vez os homens investiram contra o porco, mas como estava escorregadio, ele fugiu das suas mãos. O Sr. Straub, o proprietário, disparou para o ar, aumentando a confusão. Logo Kurt, Lot e Jet juntaram-se na janela. O que estão fazendo com o porco, mamãe? Lot perguntou. Vão sacrificá-lo. Mas o porco está com medo. Ouça como ele geme. Como podem fazer isso? Helene pôs o braço ao redor dela. Lot, assim que conseguem carne. Às vezes comemos carnes. Ela vem de vacas que são mortas. Os homens pegaram o porco e o derrubaram. O Sr. Straub enfiou uma faca no pescoço do animal e um jorro de sangue misturou-se com a lama. Lot, de 11 anos, correu da janela e se jogou na cama, soluçando e passando mal. Nunca, nunca mais irei comer carne novamente, lamentou. Helene vestiu-se, pegou a bebê Suzy e trocou suas fraldas na cama, enquanto os outros se lavavam na água gelada que estivera no jarro lavatório a noite toda. Embaixo na cozinha da fazenda, a senhora Straub já havia preparado vários pães. Ela convidou Helene e as crianças para se juntarem a ela para o desjejum de pão com manteiga e Erastkaffee. Quais são as condições na sua cidade? Perguntou o Sr. Straub. A maior parte de Frankfurt está em ruínas, respondeu Helene. Todas as noites recebemos uma chuva de bombas, pois as esquadrilhas de aviões inimigos sobrevoam a cidade sistematicamente. Foi bom então que você veio para cá, disse o Sr. Straub gentilmente. Estará segura conosco. Frankfurt não é um bom lugar para as crianças em tempos como este. Ele pegou o velho chapéu cinza e saiu para retalhar o porco. Logo, pedaços de bacon estavam pendurados no lugar em que se faziam as defumações, e a senhora Straub estava fervendo salsichas nos grandes caldeirões, normalmente usados para ferver a roupa. Helene e as crianças, enjoadas com o cheiro do porco sendo cozido, voltaram para o andar de cima que os Straub haviam lhes oferecido. Rapidamente arrumaram as 3 camas. Então Kurt, de 14 anos, pegou a Bíblia e leu a história de como Deus protegeu o fervoroso José. Helene conduziu a família em oração. Obrigado, Senhor, orou ela, mais uma vez por nos proteger e nos conduzir seguros para este abrigo, no meio das montanhas, Vogelsberg. Ninguém nos viu sair, Senhor, e ninguém sabe onde estamos. Por favor, deixe-nos, Senhor, ter um pouco de paz aqui. E, por favor, cuide de papai. Meses se passaram desde a última vez que tivemos notícias dele. Ele estava na Rússia. Tu sabes agora onde que ele está e podes guardá-lo lá, da mesma forma que o Senhor tem nos guardado aqui. As crianças fervorosamente encoaram um amém final.
Passaram a manhã toda arrumando na velha penteadeira do quarto as coisas de casa que tinham trazido e pendurado as roupas no antigo guarda-roupa, cujas portas corroídas eram decoradas com rosas pintadas. Quando tudo estava guardado, Helene fechou as portas barulhentas e virou a chave pesada. Então foram para a cozinha, onde Lotte já estava ocupada descascando batatas e ralando cenouras para uma sopa simples de vegetais. Mais tarde, enquanto Suzy tirava uma soneca, as outras 6 crianças saíram para explorar os arredores. Logo Kurt entrou correndo na casa com o rosto pálido. Kurt, o que aconteceu? Clamou Helene. Qual o problema? Sem conseguir falar, ele mostrou um objeto do qual pingava água. Ela o tomou das suas mãos que tremiam e o espalhou sobre a mesa. Era um cartaz exigindo que os jovens que haviam escapado de serem convocados para o exército deveriam se apresentar imediatamente ao escritório de recrutamento. Todos os jovens que estivessem se escondendo seriam mortos imediatamente. Kurt, a voz de Helene falhou. De onde veio isso? Eu vi um oficial nazista pregar no quadro de anúncio do vilarejo. Depois que ele saiu, o vento rasgou o cartaz e o jogou no córrego. Eu estava curioso para ver o que dizia. Então pesquei com uma vara. Mamãe, o que vamos fazer? Precisamos falar com o prefeito, disse ela resoluta. Ele tem sido muito bondoso para conosco. Mas se ele for descoberto abrigando um fugitivo, será executado. Não podemos fazer isso com ele. Helene foi para o quintal, onde o abate continuava. Senhor Straub, ela chamou com voz baixa. Poderia entrar por um momento? Vendo a sua óbvia aflição, ele a seguiu para a cozinha, limpando nas calças as suas mãos sujas de sangue. Alguma coisa errada, senhora Hassel? Perguntou. Helene explicou o achado de Kurt. Silenciosamente, o prefeito leu o cartaz aberto sobre a mesa. Então o amassou e jogou nas brasas do fogão. Helene cochichou. Senhor Straub, tenho que confessar algo. Nós viemos porque Kurt fora intimado a se apresentar. Eu não posso colocar o senhor em perigo. O que devemos fazer? Senhora Hassel, disse o prefeito, o vento rasgou o cartaz e o jogou no córrego. Eu não vi, não sei de nada. Ele olhou para a janela, olhou para fora e depois voltou para o lado dela. Eu tenho também uma confissão a fazer. Eu tenho escutado secretamente as transmissões em alemão da BBC de Londres. Como você sabe, é proibido ouvir a estação inimiga. Se eu for apanhado, serei preso. Mas, senhora Hassel, em tempo de desespero, agimos com comportamento desesperado. Eu descobri que os alemães estão transmitindo nada mais do que mentiras. Nós não estamos vencendo a guerra. Na verdade, a guerra logo terminará. Os americanos estão bem em Encheronde e logo estarão aqui. Não vamos mandar o seu filho para linhas de batalha a essa altura? Milhares de crianças destreinadas como ele estão sendo mortas diariamente. Ele apontou para a janela, exatamente como aquele porco foi ali fora. Isso é loucura. Mantenha Kurt escondido na casa, porque nós não vamos sacrificá-lo agora. Helene segurou firme a mão do Sr. Straub. Era impossível falar alguma coisa. 2 semanas depois, rumores circularam de que os americanos estavam se aproximando. Uma fila contínua de soldados alemães que estavam recuando passou por Encheronde. Kurt saiu para observar as tropas surradas do seu país derrotado. O capitão de uma unidade viu ele. Menino, venha cá! Sim, senhor. Tenho vários documentos secretos aqui, disse o oficial. Não podemos mais transportá-los. Eu ordeno que os queime. Mostre-me onde fica o forno aqui do vilarejo. Kurt o levou até o grande forno de tijolos, onde todos os camponeses assavam pão. O capitão ordenou que os soldados carregassem as caixas para lá. Eles simplesmente as jogaram no chão e correram atrás dos companheiros, que estavam desaparecendo adiante, enquanto Kurt começou a jogar os papéis nas chamas.
Durante várias horas, ele queimou massa após massa de documentos até que o forno estava vermelho, de tão quente, e nuvens de cinza saíam da chaminé. O fogo furioso consumia documentos marcados como secretos, em que Hitler ordenava que direcionassem as batalhas para a linha Maginot. No início da tarde, o Sr. Straub correu para a cozinha. "Os americanos estão a apenas 7 quilômetros daqui", gritou. "Estarão aqui em 2 horas. O que farei?" Pensando rapidamente, ele tentou acalmá-lo. "Por que não envia mensageiros a cada casa e avisa as pessoas para pendurarem lençóis brancos nas janelas?" sugeriu ela. "Assim mostraria que estamos nos rendendo." Agradecido pela recomendação, o Sr. Straub fez o que ela disse, e logo lençóis brancos cobriam cada janela, enquanto os primeiros caminhões americanos entravam no vilarejo. Era Sexta-feira Santa de 1945. "Atenção, atenção!" Os alto-falantes dos caminhões anunciavam em alemão. "Qualquer um que sair de casa será fuzilado! Permaneçam-se em casa!" Logo os soldados estavam batendo às portas. Helene abriu a porta da casa dos Straub e 35 homens invadiram a casa. Foram amistosos. Entraram na cozinha e começaram a pegar potes e panelas, fazendo gestos, pedindo pão e gordura para fritar alguns ovos. Helene procurou apavorada a Sra. Straub, que se escondia no sótão. "Veja, os homens estão com fome", Helena lhe disse. "Não os faça esperar, dá-lhes comida, isso é o que eles querem." "Vão comer tudo que está na minha despensa", lamentou a Sra. Straub. "Mas tem que ser assim? Deles um tablete de gordura e um pão?" Helene balançou a cabeça. "Isso nunca será suficiente", insistiu. "Não seja boba. Dê o suficiente para comerem, senão vão levar tudo. A sua vida é mais importante do que um pote de gordura." Finalmente a Sra. Straub disse: "Senhora House, você assume. Faça o que achar que é certo." Helene então foi até o celeiro e pegou manteiga, ovos, pães, jarras de cidra feita em casa e o pote azul de cerâmica de gordura. Alimentou o fogo e começou a fritar os ovos. O líder dos soldados americanos sabia poucas palavras em alemão e pediu algumas coisas para Helene. Ela logo trouxe o que precisavam. Enquanto ela estava em pé junto ao fogão quente, um dos homens se aproximou por trás, pôs o braço ao seu redor e começou a beijá-la. No momento, o comandante estava do seu lado. Ele censurou o soldado gritando e o empurrou para o canto. Depois daquilo, ninguém ousou incomodá-la novamente. Aquela noite, quando a exausta Helene subiu as escadas escuras para o seu quarto, alguém puxou a manga de sua roupa. Ela deu um pulo de susto. "Quem é?" Uma voz fina cochichou. "Sra. Halsey, por favor, deixe-me esconder no seu quarto. Não me sinto segura sozinha." Era a Sra. Haar, outra mulher de Frankfurt que estava se refugiando com os Straub. Ela estivera em grande perigo em casa porque ajudaram um prisioneiro de guerra russo a escapar. A notícia se espalhou pela vizinhança e ela teve que fugir para evitar ser presa e enviada a um campo de concentração. Sem falar nada, Helena a pegou pela mão e a levou para o quarto. Suzy já estava dormindo no berço e as outras crianças estavam prontas para ir para a cama. Kurt e Jed, este já com 9 anos então, dividiam a mesma cama. Lot tinha uma outra e Helena e a Sra. Haar dividiram uma cama de casal. Antes das crianças irem dormir, Helena se ajoelhou com elas e oraram por proteção naquela noite. Sra. Haar diz após as crianças estarem cobertas: "Não sabemos o que esperar essa noite. É melhor nós ficarmos vestidas. Assim estaremos prontas para qualquer notícia urgente." De repente, uma batida leve soou à porta. Helene abriu uma fresta e viu a menina órfã que os Straub haviam empregado para cuidar das vacas. "Sra. House, estou com medo. Deixe-me ficar no seu quarto", implorou a menina. Tremendo, Helene a puxou para dentro e trancou a porta novamente. "Você pode dividir a cama com Lot", disse ela, e a colocou debaixo das cobertas. Logo tudo estava quieto e Helene dormiu.
Às 2 horas da madrugada, ela acordou com gritos e risadas. Alguém estava subindo as escadas. Imediatamente ouviu a voz da Sra. Straub, do lado de fora da porta. Sra. Hassel, abra rapidamente. Os americanos querem inspecionar o quarto. Helene pulou da cama pensando. Agora eu e a Sra. Hassel estaremos em maus lençóis. Os soldados já haviam cambaleado lá para cima, cheirando álcool. Abrindo a porta, ela viu em pé, ali, o líder da tropa, que a havia protegido horas antes na cozinha. Oh, disse ele num alemão simples, você aqui? Ele iluminou com a lanterna os cantos e debaixo das camas. Então, cuidadosamente, passou a lanterna por cima de cada cama. Outros homens queriam empurrar e passar por ele, mas ele ficou à porta gritando aos outros, saiam, saiam! Ele voltou-se para Helene e perguntou, seus filhos? Em silêncio, Helene balançou a cabeça. Você, boa mulher, ele disse, você dormi. Então ele virou-se e fez um sinal para que ela trancasse a porta após ele sair. Sábado de manhã, quando Helene desceu para a cozinha para aquecer leite para o desjejum, ela encontrou várias mulheres do vilarejo ali. Como passou a noite, Sra. Hassel? Queriam saber. Ai, não tive problemas, eu dormi. O quê? Os soldados não a molestaram? Para o seu horror, Helene ficou sabendo que os homens bêbados haviam violentado as mulheres, desde as meninas até as senhoras. Ninguém havia escapado. Soluçando, as mulheres sentaram-se à mesa, contando o terror daquela noite. Helene também ouvira histórias de fazendeiros que fingiram que não tinha nada quando os soldados apareceram, pedindo comida. Os soldados furiosos foram até os celeiros, onde a comida era guardada, e cortaram em pedaços tudo o que encontraram. A menina de uma família receberia a crisma na igreja no domingo seguinte. Por meses eles haviam armazenado comida para a festa e escondida atrás de um painel falso na sala. Batendo na parede com as armas, os soldados descobriram o esconderijo e encontraram bacon, presunto, manteiga, ovos e um pote gigante cheio de mel. Furiosos porque tinham mentido, os homens jogaram tudo no chão, pisaram até que tudo estivesse destruído. Deixaram o pote de mel por último. Por fim, um dos homens pegou o pote e defecou nele. Tivemos que jogar até o pote fora, relatou a mulher desconsolada. Mais tarde naquele dia, o comandante americano ordenou que, sob pena de morte, nenhuma mulher deveria ser molestada. Mas o estrago já estava feito. Somente as mulheres que estavam com Helene foram salvas. Após o desjejum, Helene chamou as crianças para perto e conduziu à escola sabatina. Cantaram o seu hino favorito, Castelo Forte ao Nosso Deus. As ruas do vilarejo estavam desertas. Mesmo não acontecendo nenhuma outra violência naquele dia ou na noite seguinte, os moradores estavam aterrorizados e ainda permaneceram com as portas trancadas e janelas cerradas. A vida entrou numa rotina sob as forças de ocupação. Os americanos governavam sem muita opressão, tornando-se bárbaros somente quando enfrentavam o que eles considerariam como uma traição. Num vilarejo próximo a Esterond vivia um fazendeiro que tivera 4 filhos. Ele havia perdido 3 na guerra e o único que ainda estava vivo era membro das tropas de elite de Hitler, a SS. Como todos os homens da SS, ele havia jurado lealdade a Hitler e sentia que não poderia trair o voto e se entregar ao inimigo. Quando os americanos o descobriram, levaram-no para um campo e o executaram, e depois cortaram a sua cabeça com uma pá. Crianças do vilarejo encontraram o corpo mutilado e ele foi levado para os pais, em um carro de bois coberto de palha. Com o coração partido, os pais desgostosos sepultaram o último filho. Em Esterond, Kurt, Gerd e Lot gostavam de observar os soldados. Eram de boa natureza, divertidos e gostavam das crianças.
Às vezes davam balas. Um dia, o primeiro homem negro que as crianças viram se juntou-se aos outros soldados. E as crianças observavam fascinadas, imaginando se a cor negra da pele seria graxa de sapato. Sempre ousado, Gerd decidiu que era hora de fazer uma investigação prática. Ele foi até um dos soldados negros e estendeu a mão para cumprimentá-lo. Quando puxou de volta, inspecionou cuidadosamente a sua palma para ver se estava manchada de preto. O soldado, notando sua curiosidade, riu e encorajou a tocar a sua pele. Gerd esfregou então o braço, mas continuava negro. Satisfeito por verificar que era genuíno, Gerd deu um grande sorriso para o homem. O soldado tirou um pacote de chiclete e Gerd o agarrou desejoso, mas ele não sabia como fazer com aquilo. O homem fez como se estivesse mascando. Quando Gerd então experimentou um pedaço, logo descobriu porque os americanos estavam sempre mascando. A primavera veio e a ofensiva dos aliados se intensificou. À noite, Helene e Kurt observavam o céu alaranjado, enquanto Frankfurt queimava quilômetros adiante. Então, um dia, eles ouviram que em Xerentes, o bairro deles fora completamente destruído. Kurt, disse a mãe, eu não terei paz até saber a verdade a respeito disso. Por que você não pega a bicicleta do papai e vai até Frankfurt para ver se resta algo do nosso apartamento? Certo, disse Kurt, sempre pronto para uma aventura. Se o apartamento estiver destruído, eu encontrarei algum lugar para passar a noite. Eu vou lhe dar, então, meu filho, um pouco de manteiga e farinha para você entregar ao síndico. E vou esperá-la amanhã, na entrada da floresta, com pão e chá de hortelã, porque sei que você vai estar com muita fome. Corra agora e não se demore em lugar nenhum. A floresta é perigosa. Quando Kurt alcançou uma área de campos abertos, ele logo ouviu o zunido de bombardeio se aproximando pelo alto. Sobre a sua cabeça, bombas começaram a explodir ao seu redor e ele tombou a bicicleta e se deitou. Os aviões estavam, obviamente, tentando atingir a estação de trem em Gerden, mas havia errado o alvo. Quando as explosões cessaram, ele subiu de novo na bicicleta e continuou. Então os aviões aproximaram-se em rasantes e começaram a atirar nele. Ele se jogou numa vala e cobriu a cabeça com os braços, orando ao Senhor por proteção. Quando tudo estava quieto novamente, ele continuou no seu caminho. Após várias horas, ele viu à distância a caixa d'água de Encheren, o ponto de referência de que o seu prédio de apartamento estava próximo. Quando chegou mais perto, ele ficou surpreso ao ver que entre as ruínas em chamas, os 6 prédios do complexo de apartamentos ainda permaneciam intactos. Ele abriu a porta e entrou. Estava escuro. A explosão das bombas havia estourado o vidro da janela e o Sr. George, o síndico, havia pregado um pedaço de papelão duro no batente. Kurt lhe deu os artigos que havia levado de Encheronde e ele e sua esposa, que tinha tuberculose, com gratidão aceitaram a comida de que tanto precisavam. Na manhã seguinte, Kurt deixou as cenas tristes para trás e mais uma vez partiu em direção ao interior. Estava quente e ele ficou fraco e com fome. Mas finalmente a floresta de Encheronde apareceu e ele viu a mamãe, esperando-a na sombra como havia prometido. Quando ele fez a última curva, um polonês saiu de trás de uma árvore, agarrou o guidão e o forçou a descer da bicicleta. Empurrou Kurt para o lado, montou na bicicleta e saiu pedalando. Helene havia visto tudo o que acontecera. Exatamente naquele momento, uma fila de tanques americanos fez a curva atrás dela. Ela correu para a estrada e parou ali, com os braços abertos. Eles pararam, mas ninguém conseguia entender alemão. E após alguns minutos frustrantes, continuaram em seu caminho. Mamãe e Kurt caminharam até o vilarejo e correram até a escola onde os americanos estavam posicionados. Alguém aqui fala alemão? Perguntou Helene. O jovem soldado louro, que estava aparando um pedaço de madeira em sua cama de campanha, apresentou-se e perguntou, num alemão perfeito, o que você quer? Precisamos de ajuda. Um polonês acabou de roubar de nós a bicicleta do meu marido.
Uai, bem, onde está seu marido? Ele está na Rússia. Enquanto conversava, Helene perguntou como um americano podia falar alemão tão bem. Ah, minha mãe é de uma vila não muito longe daqui, disse ele. Ela estava com saudades de casa e queria voltar, mas o meu pai, não foi compreensivo. Então, quando eu era pequeno, ela me colocava no colo e me ensinava canções de Natal em alemão. Ela dizia para mim: Jim, celebramos o Natal dando presentes, mas também lembramos-nos de Deus. Nunca esqueça que Jesus veio a este mundo por nós. Mamãe tinha um bom coração, mas meu pai nunca lhe permitiu visitar a pátria e ela morreu de desgosto. Suas últimas palavras para mim foram: Jim, encontre a minha vila, encontre a casa do meu pai, tem lindas flores na janela. Agora eu espero visitar aquele lugar. Jim sorriu para a mamãe. Não se preocupe. Se puder descrever a bicicleta detalhadamente, a encontraremos e devolveremos para você. Volte na próxima quarta-feira de manhã e eu a colocarei no porão daquela casa ali, lá do outro lado da rua. Ele apontou para o outro lado da rua. Helene reconheceu a casa. Uma adventista havia se mudado para ali não fazia muito tempo. Na quarta-feira, Helene foi até a casa e bateu à porta. Não existe nenhuma bicicleta aqui, a mulher disse de forma enfática. Decepcionada, Helene foi embora. Mas logo em seguida ela notou o proprietário, que havia escutado tudo, fazendo um sinal para ela. Ela está mentindo, ele cochichou. A bicicleta foi entregue. O soldado me falou para me ficar atento caso você aparecesse. Ela guardou a bicicleta no celeiro e a cobriu com cobertores. Helene então atravessou a rua e foi até a escola. Encontrou um Jim e contou-lhe o que havia acontecido. O rosto de Jim se endureceu. Vamos ver, disse ele, ajeitando o cap. Atravessaram a rua juntos e Jim bateu à porta da mulher. Eu trouxe uma bicicleta aqui ontem, disse ele. Mostre-me onde ela está. Não sei nada disso, a mulher falou suavemente. Ou você acha essa bicicleta, disse Jim num tom bem semelhante ao de um oficial da SS, ou eu prendo você. Os lábios da mulher apertaram, mas seus olhos se abaixaram. Sem palavras, ela os conduziu até o celeiro e lhes entregou a bicicleta. Oh, pensou consigo Helene, enquanto a carregava embora. Oh, e se a guerra pudesse terminar tão facilmente? O que seria deles? Estava o seu esposo ainda vivo? Certo domingo, o rumor dos tanques andando pelas ruas acordou a população com medo. Kurt, com os olhos grudados no buraco da fechadura, cochichou. Eles estão se alinhando na ponte. Agora, mamãe, soldados estão se posicionando do outro lado. De repente, ouviram uma voz com um forte sotaque anunciando, através de um megafone, em cima de um jipe. Atenção! Atenção! Todas as mulheres e crianças precisam se organizar imediatamente sob a ponte do vilarejo. Isto é uma ordem. Enquanto o jipe desaparecia, a ordem foi repetida de novo e os ecos repercutiam pelas paredes das casas. Com medo, Gerd grudou a mão em sua mãe. Lotte, branca como um lençol, perguntou: Mamãe, precisamos ir? O que vai acontecer conosco? Helene tomou uma decisão rápida. Kurt, quero que vá para o sótão e se esconda. Não deixe ninguém ver você. Parece que algo ruim vai acontecer e pode ser que não voltemos. Se papai voltar da guerra, alguém precisa capaz de lhe contar o que aconteceu conosco. Rápido agora! Enquanto Kurt corria pelas escadas barulhentas para o sótão, Helene rapidamente protegeu os outros três com suéteres e chales, orando silenciosamente o tempo todo por proteção. Então, carregando Suzy em um braço e instruindo os outros dois para que segurassem sua saia, correu para a ponte. Já estava repleta com mulheres e crianças, e os cochichos ansiosos soavam por toda a parte. O que aconteceu? O que está acontecendo? O que isso significa? Helene repentinamente sentiu a paz tomar conta dela.
Com os olhos da alma, ela podia ver anjos guardando-as. No sótão, Kurt encontrou um buraco, pelo qual podia ver o vilarejo. Ele podia ver as mulheres e crianças na ponte. Estavam cercadas pelos americanos. De um lado, soldados com suas armas apontadas para a ponte, e de outros tanques apontados para as mulheres. Não havia como escapar. Kurt viu as linhas fixas do rosto dos homens, e ele sentiu a tensão daquele momento. Incapaz de continuar, presenciando o que acabaria em um banho de sangue, ele se ajoelhou e começou a suplicar a Deus: Senhor, ele orou com toda a intensidade de sua juventude. Eu não sei o que está acontecendo lá embaixo, mas parece que os soldados pretendem matar as crianças e as mulheres. Por favor, Senhor, não permite que tirem suas vidas tão perto do fim da guerra. Coloque os teus anjos, Senhor, ao redor delas. Angustiado, ele continuou orando. Embaixo na ponte, Helene olhou ao redor. Ela conhecia várias das mulheres. Ali estava a proprietária da pousada do vilarejo, que havia sido tão descortês com ela na primeira vez, que havia fugido de Encheronte. No auge do inverno, quando Suzy tinha só 2 meses de vida, essa mulher os havia enviado para morar na lavanderia sem aquecimento. Ali estava a idosa senhora Jost, que havia tido pena dela e a convidara para ir morar em sua casa. Ali estava a senhora Straub, a esposa do prefeito. Ali estava a senhora Bergamo, a esposa do pastor, com 5 filhos. O mais novo era um bebê que nascera no dia em que ela recebeu a notícia de que o seu esposo havia sido morto na frente da batalha. Helene havia aprendido a amar essa jovem mulher e conduzia estudos bíblicos semanais em seu lar, e assumir a responsabilidade pelo cuidado espiritual do rebanho do seu marido. Estudando a Bíblia juntas, as duas tinham conseguido apoiar uma a outra e tornaram-se muitas amigas. Bons e ruins estavam todos ali. O que aconteceria com eles? O comandante americano, com o rosto sombrio, se apresentou e anunciou com a ajuda de uma intérprete: Pedi que organizassem aqui porque eu soube que vocês cometeram um crime grave. Um dos prisioneiros de guerra poloneses, liberto, nos revelou que estão escondendo soldados alemães no vilarejo. Como sabem, isso é traição. Faremos de vocês um exemplo e as executaremos aqui sobre a ponte. Pálidas e quietas, as mulheres se entreolharam. Então a senhora Bergman, com sua filha nos braços e outros filhos, deram um passo à frente. Com os joelhos tremendo, ela começou: Senhor comandante, eu garanto que não há soldado escondido nesse vilarejo. Os poloneses espalharam essa mentira por vingança. Somos inocentes e indefesos. Certamente não vai nos moer como se fôssemos um monte de capim. Com voz grave, o comandante respondeu: Sim, isso é exatamente o que eu estou pensando em fazer. Vocês alemães fizeram o mesmo com seus inimigos. Novamente a senhora Bergman falou: O senhor acredita em Deus? Ele diz: Minha é a vingança, eu lhes retribuirei. O senhor tem filhos em casa? O homem concordou e abaixou a cabeça. Sua esposa sabe desse plano? Continuou ela. O que ela pensaria de você? Você tem fé? Sabe que Deus vê todas as coisas. Não é suficiente que o meu esposo tenha morrido na Rússia? Precisa matar a nós e a nossos filhos inocentes? Não pensei que vocês americanos fossem tão insensíveis. Neste momento, o comandante fez um sinal para que os soldados abaixassem as armas. Todo esse tempo, Kurt estava ali orando no sótão. Muito antes, ele já esperava ouvir as armas atirando. Quando tudo permaneceu quieto, ele então se voltou para o buraco da madeira e arregalou os olhos. Conquanto não conseguisse ouvir o que estava sendo dito, ele viu imediatamente que a atmosfera na ponte havia mudado. Os soldados haviam relaxado a expressão. As mulheres não pareciam mais paralisadas de medo. O comandante falou com elas mais uma vez. Tragam-nos então 2 reféns. Então deixarei vocês irem. Logo 2 jovens se apresentaram.
Eram feridos de guerra. Tinham ido para casa diretamente da frente da batalha. Um não tinha um braço e o outro não tinha uma perna. Ao ver os jovens inválidos, o comandante se convenceu de que não havia soldados alemães escondidos no vilarejo. E prendeu os jovens e os mandou para campos de concentração nos Estados Unidos. Eles conheceram um pouco do país, receberam comida boa e voltaram vários meses depois, contando aos moradores sobre a maior aventura das suas vidas.